Você já deve ter ouvido falar a frase: você tem que ter pensamento positivo. Se você pensar positivo, você vai conseguir tudo que você quer. Teve até uma época, saiu um filme, um livro, um filme, né? Era O Segredo. E se falava que o segredo para que você conseguisse aquilo que você almejava era simplesmente você estar imaginando naquilo que você queria. Então, por exemplo, tinha até uma cena do filme que o cara tinha que sentar, e queria ter um carro esporte, então ele tinha que sentar, fechar os olhos e imaginar que ele estava dirigindo. E se dizia o seguinte, que daí o universo conspirava para que você conseguisse aquilo. Esse tipo de pensamento é, já é antigo. Tem já um livro de 1933 que faz parte disso daí, tudo de uma literatura motivacional, que era o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E, na verdade, isso se criou como se fosse uma religião mesmo, né? Então tem os próprios gurus, aquelas pessoas que vão falar, os próprios seguidores que vão estar indo junto e querendo construir toda uma própria legião. E isso vai acabar como se fosse uma droga, né? Entorpecendo mentes, corações, e acaba muitas vezes aprisionando os próprios sonhos das próprias pessoas, ao invés de estar o quê? Libertando. Então, muitas vezes a gente ouve essa frase assim, é bem categórico, né? O cara fala assim: tens que pensar positivo. E é certo que cada vez que se ouve falar mais sobre o pensamento positivo e os seus benefícios. Então, pensa o seguinte: você tem que ter um pensamento positivo. Tem que pensar positivo que você consegue. Bom, eu vou falar de maneira bem clara, contundente. Isso é patavina, besteira. Não adianta você pensar positivo e você não ter um planejamento claro para aquilo. Tem muitas empresas que trabalham, principalmente em cima de grupos de vendas, com essa ideia que fala: você tem que acreditar, você tem que acreditar, tem que ter sangue dos olhos, vai que você consegue. E existe uma grande ideologia, uma grande mentira por trás disso, que não é só você pensar positivo que você consegue. Ser negativista, pensar que tudo vai dar errado, é errado. Não vai te ajudar. Só que você pensar que simplesmente você vai conseguir só por pensar que vai conseguir, também não vai te levar a lugar nenhum. Vai acabar o quê? Te prejudicando. Então, nós temos que ter coerência naquilo e se alinhar sempre a um pensamento racional. Ou seja, pensar positivo pode ter um lado bom, mas pode também ter um lado mal, porque a nossa vida ela é feita de coisas boas e coisas ruins. Então, se pensar que a pessoa ela tem uma doença degenerativa e falar que aquilo ali está sendo bom, meu, para. Aquilo ali é uma doença degenerativa que a pessoa tem. Tem pessoas que conseguem muitas vezes viver e superar isso? Tem. Só que não existe nada a via de regra para isso. Não existe receitas para isso. Tem pessoas que conseguem se superar e tem pessoas que não conseguem essa própria superação. Então, nós não temos que ter modelos pré-estabelecidos. Falar, o Stephen Hawking, com aquela doença degenerativa, foi um grande intelectual. Ele
é único. Nós não devemos trabalhar em cima de questão única. Quando se coloca algumas personalidades que falam, não, eu acreditei, eu pensei positivo e fui lá e lutei. Olha, nunca queiram acreditar em tudo que vocês estão vendo. Ou seja, em tudo que as pessoas estão simplesmente falando. Porque boa parte delas escondem o quê? A própria receita. Eu lembro de algumas personalidades que tiveram sucessos abruptos e depois de um tempo se descobriu que era uma grande farsa. Nós temos aí tá preso aí o próprio João de Deus. Depois de um tempo se descobriu que era uma grande farsa. Eu lembro do próprio Eike Batista, o cara mais rico do Brasil. Tá agora preso. Acabou se descobrindo que não teve nada de pensamento positivo, de estratégia. Teve simplesmente o quê? Corrupção envolvida nas próprias atividades dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ser racional em toda a nossa vida. Eu passei para vocês até dentro desse próprio tema, até vou falar mais uma vez, fique longe desses livros motivacional, tá? Fica longe disso, tá? Fica longe que é tudo conversa mole. Livro motivacional é a mesma coisa que cassino. Por que essa comparação? O próprio livro motivacional, ele vai deixar rico o autor do livro, que é a editora. E, no caso, o cassino vai deixar rico quem? O dono do cassino. Então, é a mesma coisa. Tudo que você vai querer conquistar, você vai precisar o quê? Do seu próprio planejamento. Então, é tudo fruto o quê? De uma própria construção. Então, eu passei até algumas atividades e uma delas falar a questão da própria causa e consequência. Então, você tem muitas vezes um projeto de vida e muita gente, eu vejo que não se tem projeto, a pessoa se tem um ideal. Eu tenho um ideal de vida. Uma vez eu passei, até no início do ano eu passei uns questionamentos e muitas pessoas eu vi que elas tinham ideais de vida. Eu quero isso. Eu quero ter uma vida assim. Só que para você ter uma vida assim, você precisa ter o quê? O seu próprio plano. E, no caso, o seu ideal vai ser o quê? Uma consequência causada do quê? Da tua vida. Nós construímos o quê? A nossa história. E a nossa história faz parte o quê? Da história das demais pessoas. Então, as atividades eu coloquei muito e que nós temos que enfatizar isso. Nós temos que enfatizar que nós devemos seguir os nossos planos. Podemos ser ideais? Sim, eu quero chegar a esse ponto. Para chegar a esse ponto, eu preciso o quê? De um plano que vai causar, no final das contas, essa consequência. Então a gente tem que ficar muito longe desses tipos de pensamento, falar que tudo se consegue, porque a frustração ela é muito grande. Uma vez eu trabalhei numa empresa, na parte de vendas, e se tinha muito essa questão motivacional. Você tem que pensar que você consegue. E um dia me crucificaram, porque eu falei o seguinte, que quando eu vou acertar com o cliente, eu já não jogo todas as expectativas em cima daquele cliente. Eles falaram, nossa, tinha uma menina que falou, reprograma. Eu falei, não, por que eu não jogava todas aquelas expectativas? Porque não sofrer depois. Então era muito melhor simplesmente pensar que eu poderia não conseguir a própria venda do que eu ficar me iludindo. Porque o pensamento, esse tipo de pensamento positivo, motivacional, é uma pura ilusão.
Então você tem que ter um plano para você conseguir. E você tem que ter clareza que você pode não dar em nada. Porque senão você simplesmente vai cair o quê? Uma situação de depressão muito grande. Então, você controlar essas expectativas é muito melhor do que você ficar já cantando vitória, tá? Porque no caso, quando você já começa a pensar no resultado sem a própria ação, você acaba o quê? Desperdiçando energia. É que nem aquela história, você muitas vezes tem que fazer um trabalho, uma venda lá, e antes de conseguir a própria venda, você já começa a fazer os teus próprios sonhos. Então você fica lá, ao invés de querer trabalhar para conseguir, para que aquela venda ela se efetive, você já fica no próprio sonho. E não trabalha para que aquela venda se efetive, ou mesmo que você tenha uma outra. Então, até uma época eu trabalhei já com essa parte de treinamento de vendas, que se falava muito isso, que você não tem que muitas vezes ficar amoitado em cima de um único cliente. Você está trabalhando aquele cliente e já pensando em outro, que aquele cara vai cair fora. E você ter um olhar de pensar o quê? Muitas vezes eu estou perdendo tempo com esse cara e muitas vezes não sei se ele vai dar uma coisa. Eu já tenho que ter algo em vista. Aquela outra história, a fila anda. Esse vai embora, vai vir outro na frente. Então, nós temos que simplesmente fazer planos, não ficar batendo a cabeça numa coisa só. Porque a própria vida, a própria carruagem vai andando e vai trazendo muitas coisas. E você tem que agarrar. Se você simplesmente pegar e falar, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Tem uma vez uma pessoa, uma amiga, que ela se formou em direito, ela falava, eu quero ser juiz. Daí ela deixou de lado tudo. Não estudava para nenhum outro tipo de curso, só para juiz. Foi indo. Deu um certo tempo, ela não passou a juiz, ela acabou até entrando numa área que não era específica do próprio direito. Então, você tem que ter clareza, muitas vezes você tem que ir em passos, não que você deva não ter esses próprios objetivos. Eu não gosto nem de falar muitos sonhos, mas você ter os próprios objetivos. Mas você tem que ter o quê? O pé no chão e sempre, no caso, quando você coloca um pé, você já tem um outro de sobreapoio. Tá ok? Então vamos fazer a própria atividade e na próxima semana nós voltamos.